Sejam bem-vindos a essa nossa terceira unidade. Nessa terceira unidade, vamos falar sobre as restrições e permissões da Lei de Responsabilidade Fiscal nas operações de créditos, gestão patrimonial, transparência, fiscalização e crime de responsabilidade. Bom, o que são operações de crédito? São empréstimos e financiamentos tomados pelo poder público, de modo a aumentar os recursos disponíveis, ou seja, as receitas. Então, assim como nós, pessoas físicas, podemos fazer empréstimos e financiamentos para incrementar as nossas receitas, né? A administração pública também pode fazer o mesmo. E isso se chama de operação de crédito. Bom, quais são as restrições e quais são as permissões relacionadas a essas operações de crédito? As restrições. A restrição elencada pela Lei de Responsabilidade Fiscal diz respeito à participação do Banco Central do Brasil nessas relações com os entes da federação. Então, com relação às operações de crédito, há uma restrição relacionada à participação do Banco Central nessas operações. E quais são as permissões? A lei permite a compra pelo Banco Central do Brasil de títulos emitidos pela União para refinanciar a dívida mobiliária federal, que estiver vencendo na sua carteira, desde que realizada essa operação à taxa média e condições alcançadas no dia em leilão público. Então, essas são as duas situações de restrição e permissão elencadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal quanto à participação nas operações de crédito. As operações de crédito poderão ser garantidas pelos entes. Esses poderão fornecer garantias em operações de crédito internas e externas. Bom, quais são essas condições de garantia? A garantia ela estará condicionada ao oferecimento de contragarantia em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida. E também a adimplência da entidade que a pleitear relativamente às suas obrigações junto ao garantidor. E também as entidades por estas controladas. Uma observação: não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente. Ainda a contragarantia é exigida pela União a estados ou município, ou pelos estados ao município, poderá consistir na vinculação de receitas tributárias, diretamente arrecadadas e provenientes também de transferências constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida. Bom, o artigo 157 e os seguintes, né, da Constituição Federal de 88 trata dessas transferências. Bom, quais são essas transferências, né? Primeiramente, pertencem aos estados e ao Distrito Federal. Primeiro, 100% do imposto de renda na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Segundo, 20% do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo artigo 154, inciso 1º. Pertence aos municípios 100% do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. 50% do imposto territorial rural relativamente aos imóveis neles situados e 100% quando o município optar por fiscalizar e cobrar o ITR. Também 50% do IPVA dos veículos automotores licenciados em seu território e 25% do ICMS. Bom, o artigo 159 da Constituição Federal de 88. A União entregará, primeiro, do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos
de qualquer natureza sobre produtos industrializados, 48% na seguinte forma. Primeiro, 21,5% do Fundo de Participação dos Municípios e do Distrito Federal, 22,5% ao Fundo de Participação dos Municípios, 3% para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer. E também 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decênio do mês de dezembro de cada ano. Segundo, do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, 10% aos estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações e produtos industrializados. E terceiro, do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no artigo 177, parágrafo 4º, 29% para os estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso 2º do referido parágrafo. Uma observação. Estando nos últimos 2 quadrimestres de seu mandato, não pode titular do poder ou órgão contrair obrigação, a menos que possa cumpri-la dentro de seu mandato, ou que deixe disponibilidade de caixa suficiente para que o próximo gestor possa dar continuidade ao exercício. Vejam que, com essa medida, o legislador teve a preocupação de zelar pela continuidade dos serviços públicos, né? Mesmo que haja mudança de governo, impedindo que desavenças políticas prejudiquem o equilíbrio financeiro. Bom, a gestão patrimonial e a lei de responsabilidade fiscal. Bom, o que compõe a gestão patrimonial? Primeiro, a disponibilidade de caixa, a preservação do patrimônio público e o controle de empresas pelo setor público. Conforme disciplina o artigo 164, parágrafo 3º da Constituição Federal, a disponibilidade de caixa da União serão depositadas no Banco Central, e as dos estados e do Distrito Federal e dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas em instituições financeiras oficiais, devendo haver o cuidado, né, para se manter as disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos em contas separadas das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado. Bom, restrições. A LRF veda a aplicação, né, das disponibilidades de caixas em títulos da dívida pública estadual e municipal, em ações e outros papéis relativos a empresas controladas pelo respectivo ente da federação, bem como em empréstimos de qualquer natureza, aos segurados e ao poder público, inclusive às suas empresas controladas. Quanto à preservação do patrimônio público, não se permite a alienação de patrimônio público com o produto da venda, receita de capital, financiar a despesa corrente, a menos que haja lei destinando aos regimes de previdência social, geral e próprios servidores públicos. Bom, a empresa controlada recebe investimentos do setor público e, considerando recursos públicos, não pode ter liberdade e autonomia absolutas, né? Por isso, deve estabelecer os objetivos e metas de desempenho, estar previstas na lei orçamentária anual e também lançar notas explicativas em seus balanços. Bom, a transparência na gestão fiscal. Vimos que a transparência é instrumento fundamental para o equilíbrio na gestão fiscal. Por isso, ela ganhou destaque na LRF. Bom, quais são os instrumentos de transparência elencados na LRF? Primeiro, os planos, orçamentos, leis e diretrizes orçamentárias,
Segundo, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio. Terceiro, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. E, por último, as versões simplificadas desses documentos. Os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias são considerados instrumentos de transparência, ou seja, aqueles instrumentos de planejamento e orçamento são considerados também instrumentos de transparência. Bom, a transparência também será assegurada da seguinte forma: o incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos. A liberação ao pleno conhecimento, e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público, e também a adoção de sistemas integrados de administração financeira e controle. Vejam que, para que haja uma completa transparência dos atos aplicados pela administração pública, é necessário que também a sociedade participe desse processo e que sejam dadas condições para que isso aconteça, para que essa sociedade tenha acesso às informações e possa também participar do processo da gestão fiscal do orçamento público. Por exemplo, deverão os entes da federação disponibilizar a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso às informações referentes a, primeiro, quanto à despesa, todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado. Segundo, quanto à receita, o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. Bom, relatórios e instrumentos da transparência. Temos dois tipos de relatórios, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório da gestão fiscal. Bom, relatório resumido da execução orçamentária deverá ser publicado pelo Poder Executivo até 30 dias após o encerramento de cada bimestre e abrangerá todos os poderes e também o Ministério Público. Ele será composto de balanço orçamentário e demonstrativos de execução. E quanto ao relatório da gestão fiscal, ele será emitido pelos titulares dos poderes e órgãos e assinado pelo chefe do Poder Executivo, membros da mesa diretora do Poder Legislativo, membros do Conselho da Administração do Poder Judiciário, chefe do Ministério Público. No relatório deverá conter os comparativos e demonstrativos. E esse relatório ele será publicado até 30 dias após o encerramento do período, aqui corresponder, com amplo acesso ao público. Vejam aí o mecanismo da transparência, inclusive por meio eletrônico. E a apresentação num prazo impossibilita as transferências voluntárias e a contratação de operação de crédito. Bom, quanto à fiscalização da gestão fiscal, compete ao Poder Legislativo diretamente com o auxílio dos tribunais de contas, e ao sistema de controle interno de cada poder e do Ministério Público. Na fiscalização serão observados, segundo prescreve o artigo 59 da LRF, primeiro, o atingimento das metas estabelecidas nas leis de diretrizes orçamentárias, os limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar, medidas adotadas para o retorno da despesa total com o pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23, providências tomadas conforme o dispositivo no artigo 31 para a recondução dos montantes das dívidas consolidada imobiliária aos respectivos limites. Quinto, destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as dessas leis complementares. E
o cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais quando houver. E, finalizando, o crime de responsabilidade, também outro dispositivo elencado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a LRF traz todo um conteúdo, um contexto referente a melhores formas de se gerenciar os recursos públicos, né, para que se tenha uma gestão fiscal responsável. Isso não acontecendo, a lei prevê também dispositivos que punam os agentes administrativos que não realizarem, que não forem de acordo com os dispositivos elencados pela LRF. Bom, o comportamento infrator da Lei de Responsabilidade Fiscal ele pode ser punido no âmbito criminal, com base no artigo 73 da LRF. Primeiro, no Código Penal, a lei número 1079, né, de 1950, trata do crime de responsabilidade. No Decreto-Lei número 201/107, que trata do crime de responsabilidade de prefeitos e vereadores, e também na Lei número 8.429, de 92, que trata da improbidade administrativa. Então, esses são os 3 amparos legais que vão punir aqueles agentes que não forem de acordo com os dispositivos elencados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, pessoal, aqui nós finalizamos a nossa 3ª unidade dessa disciplina, reforçando que espero que vocês também acessem outros materiais complementares, para que tenham um excelente aproveitamento. Obrigado e até mais.